Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula de matemática. Eu sou a Jade e nessa aula a gente vai tratar sobre dois assuntos muito importantes. O primeiro é o Teorema de Pitágoras e o segundo é razões trigonométricas, as relações de seno, cosseno e tangente, certo? Então, para a gente dar início ao nosso assunto, o Teorema de Pitágoras, o que a gente precisa relembrar da trigonometria? Dado um triângulo retângulo, ou seja, esse triângulo cujos dois lados formam um ângulo de 90 graus, nós temos que esse lado oposto a esse ângulo de 90 graus é chamado de hipotenusa, certo? E esses outros dois lados, eles são os chamados catetos, ok? Então, para a gente começar o nosso estudo, como que a gente pode definir o Teorema de Pitágoras? Então, Barbosa, ele ajuda com a seguinte frase: a área do quadrado construído com a hipotenusa é igual à soma das áreas dos quadrados construídos com os catetos. Então, o que ele quer dizer nessa afirmação? Ele diz que, dado um triângulo retângulo de lados A, B e C, se nós formarmos quadrados com cada um desses lados dessa forma, nós temos que a área do quadrado maior, que é o formado com a hipotenusa, é igual à soma das áreas dos quadrados menores. Ou seja, nós temos que C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Tudo bem até aqui? Então, um exemplo prático. Se nós pegarmos um triângulo retângulo cujos lados são 3, 4 e 5 e aplicarmos aquela fórmula do C ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado, o que a gente vai ter? A gente vai ter que 5 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, certo? Isso vai trazer para a gente 25 é igual a 9 mais 16. Ou seja, 25 é igual a 25. Então, essa equação, ela é uma igualdade, ela é real. Então, a gente pode dizer que a fórmula do Teorema de Pitágoras, ela é verdadeira, certo? Então, bom, pessoal, então agora a gente vai resolver dois exercícios de aplicação, tá bom? Que é para vocês verem como que a gente pode usar esse Teorema de Pitágoras em situações do dia a dia, tá? Então, o primeiro exercício, o que ele diz? Uma escada de 10 metros de comprimento está apoiada sob um muro. A base da escada está distante do muro cerca de 8 metros. Determine a altura do muro. Então, o que a gente tem? A gente tem aqui um muro, certo? Com uma escada apoiada sobre ele. Então, o que o exercício fala? Que essa escada, ela tem 10 metros de comprimento. Então, a gente tem 10 metros. E que o muro está distante cerca de 8 metros da base da escada. Então, a gente tem aqui 8 metros de distância. O que ele quer saber? Ele quer saber essa altura desse muro, que a gente vai chamar de altura H, ok? Então, olhando para esse desenho, o que a gente consegue identificar aqui? Essa figura está formando aqui um triângulo retângulo, certo? Onde esse nosso lado, que mede 8 metros, e a nossa altura são os nossos catetos que estão formando o ângulo de 90 graus, certo? Então, a gente consegue identificar aqui que a escada, que é esse lado oposto ao ângulo de 90 graus, é a nossa hipotenusa. Então, como que a gente vai achar essa altura H? É muito simples. A gente vai simplesmente substituir as informações que o exercício deu para a gente na fórmula do Teorema de Pitágoras. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter que 10 ao quadrado é igual a h ao quadrado mais 8 ao quadrado. Isso vai trazer para a gente que 100 é igual a h ao quadrado mais 64, tá? Então, passando h para um lado e número para o outro, o que a gente tem? A gente tem que h ao quadrado é igual a 100 menos 64, e isso traz para a gente h ao quadrado igual a 36. Então, para a gente chegar no valor de h, a altura desse muro, a gente vai tirar raiz quadrada de 36, que vai retornar para a gente com o valor de 6.
Então, a resposta desse exercício é que a altura do muro é 6 metros, tá bom? Então, aí o primeiro exercício bem simples para a gente, que a gente consegue aplicar isso numa situação do dia a dia. Então, agora a gente vai para o nosso segundo exercício de aplicação. E o que ele diz? Calcule a metragem de arame utilizado para cercar um terreno triangular com as medidas perpendiculares de 90 e 120 metros, considerando que a cerca de arame terá 4 fios. Então, pessoal, esse exercício, o que ele fala para a gente? Ele fala que a gente tem um terreno triangular, tá? Então, tá aí o nosso terreno triangular, e que as medidas perpendiculares são 90 e 120 metros. Então, o que são as medidas perpendiculares? São os lados que formam o nosso ângulo de 90 graus, tá? Então, aqui estão as nossas medidas perpendiculares de 90 e 120 metros. Então, ele está pedindo para a gente calcular a metragem de arame para cercar esse terreno. Mas para a gente saber isso, a gente precisa achar o terceiro lado do nosso terreno, que no caso a gente vai chamar de x, que é o lado que a gente não tem. Então, o que a gente consegue saber? Que x vai ser a nossa hipotenusa, certo? Que está oposto ao nosso ângulo de 90 graus. E esses outros dois lados são os nossos catetos. Então, aplicando isso no teorema de Pitágoras, a gente vai ter que x ao quadrado é igual a 90 ao quadrado mais 120 ao quadrado, certo? Isso traz que x ao quadrado é igual a 8.100 mais 14.400. Resolvendo, nós temos x ao quadrado é igual a 22.500. Tirando a raiz de 22.500, a gente chega no valor de 150 metros para x, tá? Então, agora que a gente achou o valor de x, a gente tem todas as medidas do nosso terreno. Então, aqui nós temos os 3 lados desse terreno. O que a gente precisa fazer agora para calcular toda a metragem de arame? Primeiro, a gente vai ter que achar o perímetro do nosso terreno, tá? Então, o que é o perímetro? É a soma de todos os lados. Então, a gente vai ter 90 mais 120 mais 150. Isso vai trazer para a gente que o perímetro desse terreno é 360 metros, ok? Mas o que o exercício diz? Para a gente considerar que o arame terá 4 fios. Então, a gente ainda tem que multiplicar isso por 4 para chegar na metragem de arame utilizado. Então, multiplicando 360 por 4, a gente tem 1.440. Então, a resposta final do nosso exercício é que serão utilizados 1.440 metros de arame, certo? Então, esses são os dois exercícios que a gente separou para essa aula, tá? De Teorema de Pitágoras. Qualquer dúvida, vocês podem deixar no comentário. E agora a gente vai entrar no nosso segundo assunto de hoje, que são as razões trigonométricas, tá? As relações de seno, cosseno e tangente. Então, o que a gente precisa saber? Dado lá o nosso triângulo retângulo, nós já sabemos que o lado oposto ao ângulo de 90 graus é a nossa hipotenusa e que os outros lados são os nossos catetos, certo? Então, digamos agora que a gente tenha um outro ângulo informado para esse triângulo. Nós temos aqui um ângulo alfa, tá bom? O que a gente sabe com isso? Que o lado oposto a esse ângulo alfa, certo? Ele deixa de ser chamado só de cateto e ele passa a ser conhecido como o cateto oposto. Então, o que é o cateto oposto? Ele é o lado do nosso triângulo retângulo que está oposto ao ângulo que a gente está analisando, no caso, o nosso ângulo alfa. E a gente sabe que esse outro cateto, que ele está aqui pegando o mesmo lado que forma esse ângulo alfa, né? A gente pode dizer assim, ele passa a ser chamado de cateto adjacente, tá bom? Então, a gente consegue, a partir do triângulo retângulo, com a informação de outro ângulo dentro dele, além do ângulo de 90 graus, identificar qual é a nossa hipotenusa e os nossos catetos opostos e adjacente, certo?
Então, o que são as razões trigonométricas? Quais são essas relações seno, cosseno e tangente? A gente tem que a relação seno, ela é dada por cateto oposto sobre a hipotenusa, certo? Então, o seno de alfa, seno de um ângulo qualquer, ele é dado pelo cateto oposto dividido pela nossa hipotenusa. A razão cosseno de alfa, ela é dada pelo cateto adjacente dividido pela hipotenusa, certo? E a relação tangente é dada pelo cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, ok? Então, essas são as nossas três relações trigonométricas, seno, cosseno e tangente. Bom, pessoal, então agora, do mesmo jeito que a gente fez para o Teorema de Pitágoras, a gente vai resolver dois exercícios de aplicação, tá? Onde vocês vão conseguir utilizar essas relações que a gente viu em situações do dia a dia, tá bom? Então, o que o primeiro exercício diz? Um avião decola percorrendo uma trajetória retilínea, formando com o solo um ângulo de 30 graus. Suponha que a região sobrevoada pelo avião seja plana. Depois de percorrer 800 metros, a altura atingida pelo avião em metros é usar seno de 30 graus igual a 1 sobre 2, igual a meio. Então, o que a gente tem a partir desse enunciado? A gente tem aqui o nosso aviãozinho, tá? O desenho não está em escala, pessoal. Então, a gente tem o nosso aviãozinho que ele está formando com o solo um ângulo de 30 graus, tá? Com essa região plana, um ângulo de 30 graus. Nós sabemos que o avião percorreu 800 metros. Então, a gente tem aqui os nossos 800 metros. E o que a gente quer saber? De novo, a gente quer achar a altura que esse avião chegou depois de percorrer 800 metros, tá? Então, a gente vai chamar de altura H. Então, aqui a gente tem todas as informações. Aí vocês podem falar para mim assim, Jade, mas como que eu vou saber qual relação que eu tenho que usar para resolver o exercício? Eu tenho 3 fórmulas e eu não sei qual que eu tenho que usar para resolver esse exercício. É muito simples, pessoal. A gente vai fazer um checklist de quais informações que a gente tem, tá bom? Então, primeiro, a gente tem o cateto oposto. O que é o cateto oposto? A gente viu lá que o cateto oposto é esse lado oposto ao ângulo que a gente está analisando. Então, aqui a gente tem o nosso ângulo de 30 graus e o cateto oposto é a nossa altura H, que é justamente o que a gente quer descobrir, tá bom? Então, a gente ainda não tem o cateto oposto. A gente tem o cateto adjacente. O que é o cateto adjacente? A gente viu que é aquele outro lado que forma também esse ângulo, né? Então, a gente tem o cateto adjacente? A gente não tem o cateto adjacente. A gente tem a hipotenusa? O que é a hipotenusa? É o lado oposto ao nosso ângulo de 90 graus, certo? Então, a gente tem a nossa hipotenusa. A gente sabe que a hipotenusa mede 800 metros. E a gente também sabe que o exercício deu a informação de que a gente deve usar seno de 30 graus igual a meio, tá bom? Então, dadas lá as nossas 3 relações trigonométricas, eu chamei aqui o cateto oposto de CO, cateto adjacente de CA, e a hipotenusa eu abreviei. Então, olhando para as informações do nosso checklist, o que a gente tem, o que a gente precisa descobrir, e olhando para as fórmulas, qual fórmula que a gente tem mais informação, que a gente vai conseguir chegar em algum resultado? Rapidamente a gente consegue saber que a fórmula que a gente vai usar é a seno, certo? Dado que o exercício deu para nós o valor do seno de 30 graus, o cateto oposto é o que a gente quer descobrir e a hipotenusa a gente tem, tá bom? Então, agora a gente vai substituir os valores que o exercício deu na nossa fórmula, tá bom? Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter que o seno de 30 graus é igual ao nosso H, nosso cateto oposto, por 800, a nossa hipotenusa, tá? Então, a gente vai ter que meio
que é o valor que o exercício deu para a gente para o seno de 30 graus, é igual a h sobre 800. Então, multiplicando isso em cruz, a gente vai chegar em qual resultado? A gente vai chegar que 2h é igual a 800, portanto, h é igual a 800 dividido por 2, que a gente vai chegar no resultado de 400, ok? Então, a solução do nosso exercício é que o avião atingiu 400 metros de altura, ok? Bom, pessoal, então agora a gente vai para o nosso segundo exercício, tá? E o que ele diz? Quando o Sol se encontra a 45 graus acima do horizonte, uma árvore projeta sua sombra no chão com um comprimento de 15 metros. Determine a altura dessa árvore. Usar tangente de 45 graus igual a 1. Então, o que a gente tem? A gente tem aqui o nosso Solzinho, né? A 45 graus acima do horizonte, tá bom? E a gente tem a nossa árvore que está projetando no chão uma sombra de 15 metros, tá? Então, o que ele quer saber? Ele quer saber a altura dessa árvore, que a gente vai chamar aqui de altura H, certo? Então, como que a gente vai resolver esse exercício? Da mesma forma que a gente resolveu o primeiro exercício, a gente vai fazer um checklist das informações que a gente tem, tá bom? Então, a gente tem o cateto oposto. O cateto oposto ao nosso ângulo de 45 graus, a gente tem que é o nosso H. Então, ele é o que a gente quer saber, certo? A gente tem o nosso cateto adjacente. O cateto adjacente, a gente viu que é o lado que forma também esse ângulo. Então, a gente tem aqui o nosso cateto adjacente medindo 15 metros, certo? A gente tem a hipotenusa. A hipotenusa é o lado oposto ao nosso ângulo de 90 graus, nesse triângulo. Então, a gente não tem a nossa hipotenusa. E o que a gente tem a mais? O exercício deu para a gente usar a tangente de 45 graus igual a 1. Então, dadas as nossas relações trigonométricas e com as informações que a gente tem, a gente consegue determinar que a gente vai aplicar nesse exercício a relação da tangente, certo? Então, substituindo aqui na fórmula da tangente as informações que o exercício trouxe, nós temos que a tangente de 45 graus é igual ao nosso cateto oposto, né, o nosso lado H, dividido por 15, o nosso cateto adjacente. Resolvendo, a gente tem que 1, que é o valor da nossa tangente, que o exercício deu, é igual a H sobre 15. Então, multiplicando isso rapidamente em cruz, a gente chega no resultado que H é igual a 15. Então, a resposta do nosso exercício é que a altura da árvore é 15 metros, certo? Essa aula é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham conseguido entender os dois conteúdos que a gente tratou aqui de forma bem simples, tá? Bem prática mesmo. E se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar aí nos comentários. Então é isso. Obrigada e até a próxima.